assentados como estamos, mas em reverência à palavra do Senhor, ouçamos o que diz a Escritura Sagrada. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías 6, versículo 1, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Como eu disse pela manhã, isso no início do culto, hoje eu quero falar sobre a santidade de Deus. Nós temos sempre o desejo de falar sobre esse assunto, mas nós falamos da santidade que nós devemos buscar e nós devemos alcançar, e nós esquecemos um pouco sobre a santidade de Deus. Eu quero falar sobre esse assunto hoje à noite, sobre a santidade de Deus, e como a santidade de Deus deveria, presta atenção, e como a santidade deveria dramaticamente impactar e transformar a minha vida e a sua vida, a nossa vida. Eu não sei quanto você já parou para pensar sobre isso, quando se fala na santidade de Deus, o Deus Santo. Eu não sei se você já foi impactado de tal maneira que a santidade de Deus transforme a sua vida. Foi Tozer que escreveu alguns anos atrás o seguinte: a coisa mais importante a seu respeito, a nosso respeito, a meu e ao teu respeito, é o que vem à sua mente, o que você pensa a respeito de Deus. O mais importante na nossa vida é o que vem na nossa mente, o nosso pensamento a respeito de Deus. Por quê? Porque é o conhecimento de Deus que define todas as coisas a nosso respeito. Tudo. Você diz o que crê a respeito de Deus, e eu vou poder descrever tudo mais a respeito da sua vida. Tudo o que alguém falar a respeito de Deus, você terá aí uma linha para descrever aquela pessoa. Esse é o conhecimento que define a minha vida e a sua vida. É o conhecimento de Deus que determina como nós pensamos. Determina o que nós cremos, como nós cremos. Determina o que nós cremos a respeito do restante da Bíblia. É o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus irá determinar a minha e a sua maneira de adorar a Deus.
O conhecimento de Deus irá determinar como nós vivemos. O conhecimento de Deus determinará como nós serviremos a Deus. O conhecimento de Deus determina na minha vida e na sua vida como nós respondemos às aflições, às tribulações da nossa vida. Lembrando sempre aos irmãos que elas existem. Se tem um ser que tem tribulação, aflição, angústia na vida, é o crente, é o cristão. Não vá nessa onda do contrário, venha para Deus, venha para não sei quem, que tua vida vai ser show de bola. Mentira do capeta. Você não vê na Bíblia nenhum dos seguidores de Cristo tendo um pingo de sossego na vida. E quanto mais você fala a respeito desse conhecimento de que você tem de Deus para os outros, quanto mais você ora, mais chibatada virão, mais perseguição virá. Porque o inimigo não está preocupado com aquele que não conhece a Deus. Ele está preocupado contigo e comigo, que conhecemos a Deus. E quanto mais conhecemos, mais ele vai tentar nos desvirtuar desse caminho. O conhecimento de Deus que nós temos, irmãos, determina até mesmo como vamos morrer. Você sabia disso? É verdade. No mesmo caminho em que anda o nosso conhecimento de Deus, ali também caminhará o restante da nossa vida. Toda ela. Um alto conhecimento de Deus nos levará a uma vida grandiosa. Um baixo conhecimento de Deus nos levará a uma vida medíocre. Nós não podemos ter pensamentos pequenos, nós não podemos ter pensamentos baixos a respeito de Deus e achar que nós então teremos uma vida num caminho alto. Não funciona assim. Uma visão correta de Deus, o conhecimento correto de Deus, nos levará, por exemplo, a um culto transcendente. A um culto de adoração a Deus que levará você, como pessoa, diretamente ao trono de Deus. E isso depende do conhecimento que nós temos de Deus. Uma visão correta de Deus, um conhecimento correto de Deus, a respeito de Deus, irá determinar o nosso serviço para Ele. Mais do que determinar o nosso serviço que prestaremos a Ele, irá nos dar poder para esse serviço. Tudo depende do conhecimento que temos de Deus. Por isso, uma visão errada de Deus, o conhecimento errado de Deus nos levará a uma vida de erros. E uma vida de erros, se você é uma pessoa que tem uma certa influência, vai levar outros a errar. Por falta de conhecimento. E a Bíblia fala exatamente isso. O meu povo se perde. Porque lhe falta o quê? Conhecimento. Todas as coisas da sua vida estão conectadas ao nosso conhecimento, ao seu conhecimento de Deus. E o aspecto mais importante do conhecimento de Deus é ter a ciência correta da sua perfeita santidade. Eu não sei o que você sabe sobre a santidade de Deus. O quanto você conhece sobre a santidade de Deus. E quanto isso
é importante na sua vida. Mas é a santidade de Deus que tem sido enfatizada diante do seu trono dia e noite. Você já parou para pensar? Todos os dias e todas as noites, dia e noite, por toda a eternidade, o que tem sido enfatizado diante do trono de Deus, de acordo com a palavra de Deus, é a sua santidade. Esses serafins que Isaías está dizendo aqui, 739 anos antes de Jesus nascer, ou seja, agora são 2.739 anos, mais os 14 que estamos vivendo agora, né? Os serafins estão lá, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, dia e noite. Antes disso que ser revelado para nós, eles estavam lá fazendo isso. Depois que eu e você partirmos daqui, eles vão estar lá, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Nenhum outro atributo de Deus é tão singular como este. Aqueles anjos estão clamando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Preste atenção, querido. Preste atenção, igreja. Aqueles anjos não estão clamando amor, amor, amor. Não. Os anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo. Apesar de que o amor de Deus seja um amor santo. Mas eles estão clamando, declarando a santidade de Deus. Nenhum deles estão clamando ira, ira, ira. Embora Deus seja um Deus de ira perfeita. É possível isso? É, para Deus é. Ira perfeita. Nenhum desses anjos está lá dizendo isso, mas estão lá dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E é isso que vem à sua mente quando você pensa a respeito de Deus? Ou o que é que vem à sua mente quando você pensa a respeito de Deus? É isso que define a sua compreensão do restante de Deus? Ou o que é? Você já parou para pensar sobre o que é santidade de Deus? O que santidade significa? Verdadeiramente, não apenas um conhecimento teórico e intelectual, mas algo que transforme a sua vida. Porque é isso que está sendo enfatizado eternamente nos céus, a santidade de Deus. E às vezes nós não podemos ser usados por Deus até que compreendamos na sua completude essa santidade dele. Sabe aquelas vezes que você tenta fazer as coisas para Deus e o negócio não funciona? Não dá certo, não vai? Porque esquecemos disso aqui. Não compreendemos a santidade do Senhor. Então vamos lá para o texto que nós lemos de Isaías. Primeiro lugar, você vai ver, e nós vamos ter aqui, a confrontação. Essa cena, escrita em Isaías 6, começa com o profeta Isaías sendo confrontado com a visão da santidade de Deus. É uma cena que chocou o interior do profeta, sacudiu a alma do profeta. Versículo 1:
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O ano era 739 a.C. O lugar era a cidade santa, Jerusalém. E eles estão passando por uma crise nacional em Israel. Esses dias nós estudamos um pouco sobre isso aqui, na Escola Bíblica Dominical. Nós passamos 8 meses, até domingo passado, 8 meses, se passaram estudando a história de Israel aqui, os reis, os profetas. E estudamos um pouco sobre Uzias. O rei Uzias morreu depois de reinar por 52 anos sobre a nação. Uzias assumiu o trono de Judá quando ele tinha, quantos anos? Lembram? 16 anos de idade. Quem tem 16 anos de idade, levanta a mão aí. Não, eu não. Alguns têm 16 anos. Pouca gente, né? Está todo mundo velho já, né? Todo mundo ficando velho, né? Imagina um menino de 16 anos assumindo o trono de Judá. Era conhecido como o menino rei. Esse Uzias aí. E por mais de meio século ele governou. Para aqueles que achavam que um guri lá não ia dar certo, no primeiro mês, enganaram-se. Ficou 52 anos ali. A maioria de suas ações foram ações corretas aos olhos de Deus. Ele buscou a Deus e Deus abençoou. O comércio prosperou. A agricultura floresceu. Eles eram vitoriosos em batalhas. Se você ler a história e reler de novo, você tem inclusive isso lá relatado na sua revista da Escola Bíblica Dominical, você vai ver que as fronteiras de Judá foram expandidas. O cara foi bom durante muito tempo, mas no final do seu reino, o orgulho entrou no coração de Uzias. E olha só o que ele tentou fazer. Ele mesmo resolveu que entraria no santo lugar de Deus. O lugar que era reservado para a entrada tão somente do sacerdote. O rei, olha só, o rei não podia entrar no santo lugar. Aqui, irmãos, está o pecado de Uzias. O pecado de Uzias é que ele teve desrespeito pela santidade de quem? De Deus. Ah, meus queridos, a história mostra, o texto mostra, a vida de Uzias nos conta de que Deus imediatamente o atingiu com a lepra. E aquilo se tornou uma vergonha nacional. E Uzias morreu. Desrespeito à santidade de Deus. Isso abalou, queridos, profundamente aquela nação. E aí foi nesse tempo de incerteza que Isaías buscou ao Senhor. Isaías vai ao templo para buscar a Deus. E quando ele veio ao templo, nessa hora de crise, nessa hora de adversidade, Isaías viu Deus como nunca antes tinha visto. E essa visão de Isaías balançou a mais profunda da intimidade, da alma, da vida de Isaías. Observe o que diz o texto, versículo 1. Eu vi o Senhor assentado.
Foi enquanto ele estava no templo que Isaías recebeu essa visão de Deus. No dia em que o rei de Judá morreu, Isaías viu o rei do céu. No dia em que o governante desse mundo estava morto, Isaías vê o rei dos reis, vivinho, vivinho, vivinho. Isaías então registra: eu vi o Senhor assentado sobre um trono. E é esta visão que eu e você teremos quando nós vamos chegar lá no céu. Você já pensou sobre isso? Isaías não registra aqui, não fala nada sobre ruas de ouro. Isaías não fala nada aqui sobre mansões celestiais. Não. Isaías não fala nada sobre dor de dente que não tem mais, sobre dor de barriga que não tem, sobre câncer que jamais haverá lá. Isaías não fala da turma toda cantando, louvando lá, numa reunião, não. Isaías não fala nada sobre isso. A visão que Isaías tem é sobre a santidade de Deus. Deus entronizado nos santos céus, nos céus, governando sobre todas as coisas. Eu mesmo já disse algumas vezes, né, que eu queria saber como é que é esse negócio de rua de ouro. Eu queria ver esse negócio. Mansões celestiais. Você já pensou numa mansão celestial? Se uma mansão da terra é bonita, imagina uma celestial. Tu não queria ver esse negócio? Nada disso. Isaías viu a santidade de Deus. E sabe o que nós vamos ver quando chegarmos lá? A santidade de Deus. Essa é uma visão correta. Essa é uma visão elevada. Essa é uma visão alta de Deus. Deus elevado acima de todas as circunstâncias terrenas. Essa é a visão. E Isaías passa isso para nós. O mais alto Deus, ninguém é igual a Ele. Ninguém é seu par. Não tem alguém semelhante. Deus é único, soberano, e com suas vestes enchendo o templo. Olha que maravilha. O texto está falando isso no versículo 1. A grandeza de um rei era medida pelo tamanho de suas vestes. Você sabia disso? Quanto maior o reino, maior o tamanho das vestes do rei. Mas quando Isaías tem a visão da sala do trono, ele vê as abas das vestes de Deus enchendo quanto? Todo o templo. Significando que Ele é o único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Pensa na santidade de Deus, sabe o que significa? Esse único Deus, único Rei dos reis, Senhor dos senhores, significa que Ele faz o que quer, como quer, quando quer, onde quer, com quem quiser, e todos os seus julgamentos são perfeitos e retos. Esse Deus, nosso Deus. Versículo 2: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Essa é a mesma visão que João tem lá no Apocalipse. Igualzinho. Serafim significa aquele que queima, ou significa, serafim significa aqueles que queimam. Não existe mornidão. Existe mornidão? Existe. Mornidão na presença de Deus.
É impossível. Na presença de Deus não existe apatia espiritual. Na presença de Deus ninguém abandona o primeiro amor quando está na presença de Deus. Ninguém. Todos nós devemos ser como esses serafins. Temos que estar em chamas por Deus. Temos que ter paixão por Deus. Temos que ter verdadeiro entusiasmo por Deus. Como esses serafins. Porque Deus é santo. Santo, santo. Aliás, o Novo Testamento fala que morno é o quê? Vômito. É um pecado ser morno por Deus. Por isso, irmãos, queridos jovens, irmãs, quanto mais elevada for nossa visão de Deus, maior será a nossa paixão por Ele. E o texto diz que os serafins tinham 6 asas. 2 cobriam os pés, mostrando a finitude deles diante de um Deus infinito. Diante da sarça ardente, qual foi a ordem? O que era para fazer? Os pés. Isso. Mostrando que Deus é único, grande, poderoso. Não há Deus como o nosso Deus. Você sabe que tamanho é esse? Os serafins, cobrindo os seus pés, estão reconhecendo a pequenez deles diante de um Deus que é superior. A Bíblia diz que 2 asas cobriam os olhos, porque não podiam olhar para esse Deus santo. E com 2 voavam, prontos para o serviço. Na presença de Deus, sempre se está pronto para o serviço. Interessante que, se nós fizermos uma conta rapidinha aqui, você vai ver que 4 asas eram para a adoração e 2 para o serviço. Qual é a prioridade? Qual é a prioridade? Adoração. A adoração. Alguns anos atrás, um ano atrás, eu estava falando sobre adoração na igreja. E o tripé da igreja, o tríplice pé da igreja, funciona assim: primeiro adoração, depois comunhão, depois serviço. Para muita gente é serviço, comunhão e depois adoração. Não funciona assim no reino de Deus. Nós precisamos conhecer esse Deus Santo. Conhecendo esse Deus Santo, nós vamos ver que a prioridade da nossa vida é para nós adorarmos ao Senhor. E a partir da nossa adoração correta, vamos ter comunhão uns com os outros, comunhão com Deus, e vamos servir automaticamente ao Senhor. Com 2 asas voavam. Se Deus precisasse dizer para eles assim, ó, vai lá e toca na boca do Márcio com a brasa viva, vinha lá. É exatamente o que aconteceu aqui com Isaías. Versículo 3: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está o quê? Cheia da sua glória. Santo, 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 repetidamente.
Apocalipse capítulo 4 fala de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A palavra santo significa o seguinte: é a soma e a substância de tudo aquilo que Deus é. A soma e a substância de tudo aquilo que Deus é. Repetida 3 vezes significa colocar a santidade no grau superlativo. Santo, santo 2 vezes significaria que Deus é mais santo que os outros deuses, ponto. Mas repetir 3 vezes eleva a sentença ao grau superlativo. Significa que Deus é o ser mais santo em todo o universo e que todos os seus atributos são santos. A sua justiça é uma justiça santa. O seu amor é um amor santo. Tudo a respeito de Deus é santo. O seu nome é santo. Seu Filho é santo. Seu Espírito é santo. Não pode ser comparado a nada e a ninguém. Foi isso que Isaías viu. A absoluta santidade de Deus. Olha o verso 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Deus é assim. Era, é e sempre será assim. Assim como, pastor, superior, sublime, alto. Pergunta para você: é essa a visão que você tem de Deus? É assim o seu conhecimento de Deus? Talvez, querido, seja por isso que você não consiga adorar na presença de Deus de maneira solene, por exemplo. Alguns cultos, alguns lugares, e muitas vezes, inclusive aqui, as pessoas agem como se Deus fosse seu amigão. Que Deus está no seu nível. E nós não podemos agir assim. Deus é alto, Deus é sublime, Deus é santo, querido. Isaías tem essa confrontação com a santidade de Deus. Segundo lugar, versículo 5. Olha que maravilha. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Depois da verdadeira visão, depois do verdadeiro conhecimento de Deus, pela primeira vez na vida, Isaías vê Isaías. Pela primeira vez na vida, somente depois desta visão, deste conhecimento da santidade de Deus, Isaías vê Isaías. Sabe por quê? Porque a luz da santidade expôs Isaías.
E ele, diante dessa santidade, dessa luz da santidade, vê a si mesmo. E agora, no versículo 5, ele se encontra diante da grande convicção do quê? Do pecado. Do pecado. Isaías vê a si mesmo como aquele que merece o julgamento divino. Você já se viu assim? Você já chegou diante do Senhor e disse: Deus, eu mereço ser fulminado pelo Senhor? Ou você se vê diante de Deus dizendo assim: Deus, eu mereço receber de Ti alguma coisa? Essa é uma declaração, no versículo 5, que Isaías faz de autocondenação, por causa da santidade de Deus. Se você lê a vida de Isaías, profundamente estudar a vida de Isaías, não precisa nem ser muito profundo, mas dá uma lida na vida, você vai ver que esse profeta era o top dos tops dos profetas da sua época. Era o bambambam. Esse cara agora, diante da santidade de Deus, está dizendo: eu estou perdido. A Bíblia diz, o texto diz: eu sou homem de lábios impuros. Ele se torna dolorosamente ciente de que é um homem que tem palavras impuras. Ele chega à conclusão de que os seus lábios são impuros. E seus lábios são impuros é porque o seu coração é impuro. Lá na frente Jesus vai dizer que falamos do quê? Do que o coração está cheio. Isaías chega à convicção de que o que tinha de melhor nele era o pior. Se tinha um cara que sabia pregar bem na época de Isaías, era Isaías. Hoje talvez muitos diriam o seguinte, inclusive aqui na nossa igreja: Isaías, pare com isso. Você precisa de mais autoestima. Fala com a irmã Luana, que é psicóloga, para te ajudar. Se não resolver, vai para um psiquiatra. Talvez hoje aqui na nossa igreja, inclusive, a gente diria para Isaías, ou alguém diria para Isaías: Isaías, você está sendo muito duro contigo mesmo. Não se julgue assim, Isaías. Você é alguém importante. Deus te ama, Isaías. Para com isso. Pare de se bater, de se colocar para baixo. Talvez a gente até consideraria para ir para alguma igreja. Vai lá, que lá tu vai melhorar. Mas sabe o que Isaías diria? Não. E sabe por que Isaías diria não? Ele diria: é porque você não viu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meus olhos viram, e eu estou destruído. E à medida que ele olha para o povo, o texto não fica só nele. Na medida que ele olha para o povo, imediatamente se torna ciente que todo lugar que ele olha está cercado pela depravação e corrupção. Nenhum de nós, queridos, é limpo diante de Deus.
E no final do verso 5, olha só. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Apenas quando vemos a santidade de Deus, você vai ver quem você é. Apenas quando eu e você enxergarmos a santidade de Deus, nossos pecados secretos serão revelados a nós mesmos. Eu aprendi a ler com 7 anos de idade. Eu não falava uma palavra em português. Falava só alemão. Nasci no meio de uma tribo indígena alemã. Quando eu fui para a escola, eu não sabia o que era molho. E depois que me falaram que molho era para passar por cima da comida, e molho também era um grupo de chaves, aí embaralhou tudo. E aí eu tive uma professora que disse o seguinte: se você quer aprender a ler, você precisa ler em voz alta. Você lendo em voz alta, você vai ouvir os teus erros na leitura. É isso aqui. Você quer conhecer a si mesmo? Conheça a santidade de Deus. Você vai ver que as suas prioridades estão erradas. Você vai ver que a maneira como você trata o seu cônjuge está errada. Você vai ver que a maneira mole de você educar os seus filhos está errada, ou rígido demais. Você vai se conhecer, conhecendo a santidade de Deus. É isso que Isaías está vendo aqui. Isaías agora vê a Isaías da maneira como Deus vê a Isaías. Isaías agora está se enxergando da mesma maneira como Deus vê a Isaías. Quando isso acontece, começa um avivamento na nossa vida. Porque quando isso acontece, Deus começa a mover algumas coisas em nós, mas somente quando conhecemos a santidade de Deus. Eu já vou terminar agora com versículos 6, 7 e 8. Olha só. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Terceiro lugar, diante da santidade de Deus, Isaías vê e encontra a purificação. Porque aqui, quando Isaías se vê como ele é, diante da santidade de Deus, ele encontra a graça e misericórdia santa da parte de Deus. E o texto mostra que à medida que Isaías foi passando pelas dores do arrependimento, Deus foi perdoando e restaurando todo o ser de Isaías. O verso 7 mostra que Isaías não tem qualquer mérito para trazer diante de Deus.
E ele passa por dores de arrependimento. Tu imagina, presta atenção, uma brasa viva sendo tocada nos teus lábios. Dói ou não dói? Irmãos, passar pela dor do arrependimento, nós vamos passar. A gente se arrepende e não dói. Sabe por que não dói? Porque a gente não se arrependeu, porque amanhã vai fazer a mesma coisa. Isaías era assim até encontrar a santidade de Deus. E aí nós temos a purificação. Esse é um ato da graça de Deus. Interessante, né, irmãos? Que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Em vez de Deus levar a vida de Isaías, Deus dá vida a Isaías. Deus deu a ele perdão e misericórdia. Você quer experimentar isso? Perdão de Deus. Você tem coragem de passar pela dor do arrependimento? Antes disso, você tem coragem de conhecer a santidade de Deus? Você tem coragem de se conhecer? Você tem coragem de você mesmo saber quem é você? Olha o versículo 8. Quando Isaías diz, eis-me aqui? Quando que Isaías fala, Senhor, estou aqui para te servir? No versículo 8, no início diz, depois disso o quê? Disso tudo. Não dá para fazer nada para Deus antes disso. Nada. Absolutamente nada. Então, se você questiona a apatia espiritual, a frieza religiosa, falta de amor, passe pela santidade de Deus. E você vai ver a razão por que existe apatia espiritual, frieza, falta de amor, perda do primeiro amor, falta de empenho, de garra pelas coisas de Deus. Alguém aqui falou para mais de 2 colegas na Semana de Jesus? Não? 1, 2, 3. Melhorou, 4. Tu tem colegas? Não, desculpa. Depois eu falo sobre isso. Estou brincando, né? Colega de queda na rua. Pode ser também. Sabe, irmãos, nós precisamos passar pela santidade de Deus e hoje à noite eu quero caminhar nesse sentido. Eu quero convidar você a nós nesta noite olharmos para a santidade de Deus, não a nossa. Nós não somos santos coisa nenhuma. Nós somos povo impuro, de lábios impuros, de pensamentos impuros. Isaías, ele não encontra nem palavras direito aqui para escrever, para expressar o pó que ele é. Não é nada diante da grandeza de Deus, nada. E quantas vezes eu e você batemos no peito dizendo que somos alguma coisa?
Nós até cantamos aqui na igreja: você é um ser, você é alguém. Somos nada. Diante da santidade de Deus, nada. Hoje choramos aqui, amanhã pecamos lá. E aí questionamos frieza espiritual, falta de amor. O mundo está perdido. Claro que está. Se o povo de Deus não conhece a santidade de Deus, imagina o mundo. A gente fala do povo de Israel, esse povo que foi abençoado por Deus e desviava, e Deus cuidava, e eles eram abençoados, daqui a pouco desviavam. E nós somos iguais ou até piores, porque vivemos numa época muito melhor do que aquela. Tu vive numa época muito boa, para ir daqui e ali tu pega ônibus, trem, metrô, avião, sei lá o quê, carro. A magrela é bicicleta, moto, enfim, nós vivemos numa época muito jóia. E Deus olha para nós e está dizendo: você ainda não está contente com toda essa informação que você tem, tecnologia? Nós vivemos um tempo maravilhoso e você está dizendo que Deus não te dá nada. Na época de Isaías, do povo de Israel no deserto, na época de Jesus, não tinha Nike. Nike. Conga do meu tempo de criança. Quando chovia para ficar em pé, meus queridos, com a conga não era fácil. Vocês lembram disso, né? Era de plástico, o negócio ficava liso que um sabonete. E Deus não está preocupado com essas coisas. A palavra de Deus está nos convidando para nós olharmos para a santidade do Senhor. E Deus quer mostrar na sua palavra que essa palavra aqui é como um espelho, aí você vai se enxergar. E nós vamos ver quem nós somos. Eu quero hoje à noite, diante do Senhor, caminhar nessa direção. Talvez, queridos, talvez não, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Absoluto. Que nós precisamos, todos nós, parar de brincar de crente. Parar de brincar de igreja. Parar de nos preocupar com algumas coisas que não seja a santidade de Deus. E de nós deixarmos que a luz da santidade de Deus reflita sobre nós, para nós nos enxergarmos. Cada um a si, não o outro. Não o outro. Às vezes a gente fica olhando para o outro, isso, aquilo, o outro, não sei. Não, cada um para si, olhando a si mesmo. Para nós nos enxergarmos a nós mesmos e passarmos pela dor do arrependimento e recebermos o perdão e purificação de Deus. Só assim poderemos servir ao Senhor. Só assim. O texto diz no versículo 8: depois disso, Isaías ouve o Senhor falar. Só depois de quando? Depois que ele foi purificado. Depois que ele se enxergou. E aí o Senhor faz uma pergunta e ele diz: Isaías, eis-me aqui. Ele não diz aqui estou. Ele diz eis-me aqui. Ele não diz posso ir. Porque quando a gente diz aqui estou, eu posso ir, a gente escolhe o lugar que quer ir, quando quer ir e da maneira que quer ir.
Mas quando a gente diz, eis-me aqui, quem diz para onde vamos, quando vamos e como vamos, é o Senhor. Porque você já se esvaziou de si mesmo. E agora o Senhor toma conta da sua vida. Que nós possamos nesta noite conhecer esse Deus. Deus Santo, Santo, Santo. Amém? Feche seus olhos, pessoal do louvor, por favor. Venha aqui à frente. Nós vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Busque a presença do Senhor.